Bom dia, bom dia, Alfredo, como é que vai? Só você. Aí, garoto. Eu estou incluindo você aqui na transmissão. Bom dia, Alfredo, como é que vai, meu Bom amigo? dia, René. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia aí? Tudo bom. Feliz Dia do Trabalhador, viu? Pois é, bom dia do trabalhador para todos. Vamos esperar o pessoal chegando aí. Como é que tá as coisas aí em São Paulo? Tudo agora começando a reabrir, os hospitais reduzindo um pouco a capacidade, melhorando aos poucos. E aí? Eu estou em Brasília, né? Brasília também está lentamente retornando à normalidade. Vamos ver se daqui a alguns dias a questão toda decola, né? As escolas, aulas. Você está com os filhos em casa? Estou com todos aqui em casa e, enfim, estamos nos adaptando a essa mudança toda de vida, né? Tem que aproveitar para escrever, né, René? Pois é, rapaz. O pessoal fica brincando comigo, onde é que eu tenho arrumado tanto tempo? E eu digo para eles, olha, a pandemia colaborou e ajudou muito. Eu posso imaginar. É bom porque a gente reflete muito, estuda e acaba aperfeiçoando cada vez mais, né, os nossos estudos. E nos atualizamos também, porque está cada vez mais necessário se atualizar bem aqui, viu? Pois é, principalmente nos últimos tempos aí no Brasil, que deu uma empolgada com a edição de leis penais. Todo semestre nós somos surpreendidos por uma É, enxurrada de leis penais novas. Isso, para um professor de penal, professor de processo penal, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que qualquer aula gravada a um semestre anterior já se encontra desatualizado. é, E o aspecto positivo é que nós temos que ficar correndo atrás dessas atualizações, escrevendo livros, artigos, e isso é, acaba rendendo uma boa projeção desses estudos. atualizando bem. Pois é, a tua obra Essas do. últimas, essas últimas mudanças eu acabei atualizando pelo QR Code para ir dentro da nova edição do livro. Pois é o caminho, né? Porque É o senão você caminho, prejudica. porque já estava na gráfica. Pois é, bom dia pessoal, é uma alegria recebê-los aqui. Nós temos alguns presentes aqui, Valfredo. A gente pode ir começando. Deixa eu escrever aqui do que se trata o nosso bate-papo, nova qualificadora. E é engraçado, né, Valfredo, porque toda vez que uma legislação dessa é editada, as primeiras publicações eu sempre sinto falta, por conta de uma certa pressa que alguns autores têm de lançar alguns comentários, acabam sendo um pouco explorados alguns aspectos mais polêmicos, né? Então a ideia dessa live foi essa. Logo que saiu essa qualificadora, independentemente da principal discussão em torno da constitucionalidade ou não dela, eu tenho a me dedicado aqui a uma tentativa de uma reflexão um pouco mais pormenorizada, até porque eu tenho uma obra da linha de crime, né, a lei junto à editora De Plácido, e agora, por conta da derrubada dos vetos, nós vamos ter que atualizar. Isso eu comento essas alterações no Código Penal. Então, tenho me debruçado já sobre algumas reflexões e queria aqui trocar umas ideias contigo. Primeiro, porque você também é um professor, um estudioso, uma pessoa dada à academia, isso é fantástico. E segundo, por conta da tua atuação prática, né? Um promotor do júri, evidentemente, tem aí, na perspicácia da atuação rotineira, a compreensão muitas vezes de aspectos que, do seu ponto de vista teórico, muitas vezes não são lá tão relevantes e vice-versa, né? Algumas atuações práticas despertam um interesse muito mais relevante de ser discutido do que algumas discussões teóricas. Então, por isso que eu resolvi te convidar para esse bate-papo e a gente tem muito a discutir sobre essa nova qualificadora. Perfeito, René. Obrigado. E realmente, o casamento da teoria e da prática são absolutamente fundamentais mesmo. Tem certas reflexões que você só vai alcançar através do trabalho prático mesmo. Isso é uma grande vantagem. Sim. E é a grande utilidade de
Você, por exemplo, trabalhar no júri, você vê certas situações que você seria incapaz de imaginar sozinho o seu gabinete em casa. Só a Exato. experiência vai te trazer certos conceitos ou certos problemas práticos que a imaginação da pessoa, por maior, mais fértil que fosse, jamais alcançaria. A Exato. realidade da vida ela é muito mais rica do que a imaginação humana, com certeza. Mas fazendo um Perfeito. breve apanhado sobre essa nova qualificadora, é uma coisa muito curiosa que nós conversamos esses dias da insegurança jurídica que o Brasil vive. Essa qualificadora, assim como vários outros artigos do pacote anticrime, foram vetados pelo presidente da República no final de 2019 e agora ressuscitaram. Agora, quase um ano e meio depois, ressuscitaram. E essa qualificadora ela é prevista agora no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8, que qualifica, mais uma qualificadora do homicídio, quando o homicídio é praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E ela tinha sido vetada lá no final de 2019 pelo presidente, porque se entendeu que essa qualificadora ela ofenderia o princípio da proporcionalidade entre a conduta e a pena e geraria uma insegurança jurídica aos agentes de segurança pública que poderiam receber uma punição muito elevada caso se envolvessem numa resistência seguida de morte, empregando um armamento de uso restrito. Esse foi o fundamento para ser vetada essa qualificadora naquela época. Caiu o veto, ressuscitou essa qualificadora, fomos obrigados a analisá-la agora. Essa qualificadora, me parece, no primeiro momento, ela é uma norma penal em branco. Ela fala emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que é arma de fogo de uso restrito ou proibido? A própria lei, o Código Penal, não explicita. Então, nós temos que nos socorrer de uma norma homogênea também, federal, que é o Estatuto do Desarmamento, a 10826 de 2003. E nós vamos pegar, então, uma norma penal em branco homóloga, né, homogênea, e vamos ter que utilizar o artigo 14, que fala do porte de arma de fogo de uso permitido. Vamos falar do artigo 16, que fala do porte de arma de fogo de uso restrito, criminalizando a conduta. E o 16, parágrafo 2º, que fala da arma, inciso 1, né, que fala da arma de fogo de uso proibido. Então, nós vamos ter que nos socorrer dos conceitos do Estatuto do Desarmamento, que prevê como crime o porte de arma de fogo de arma permitida, restrita e proibida. Mas, mesmo assim, não vai ser suficiente. Nós vamos ter que nos socorrer de todos os decretos regulamentares que discriminam e regulamentam o Estatuto do Desarmamento. E são vários decretos. Mas só para nós termos, para simplificar a questão, o que é arma de fogo de uso restrito? São armas que não sejam portáteis, canhões, por exemplo, antiaéreos, são armas automáticas, como, por exemplo, as metralhadoras, e também são armas que têm uma potência do projétil na saída do cano muito alta, igual ou superior a 1.620 joules, que é uma potência fora do comum, enorme. Essas são as armas de fogo de uso restrito. E as armas de fogo de uso proibido são aquelas que, por tratados internacionais, o Brasil não está permitido que as utilize, e as armas dissimuladas, como podem existir, por exemplo, canetas, revólveres, bengalas, que sejam armas de fogo dissimuladas. Então, essas são, agora, resumindo bastante, o que são as armas restritas? São essas, as proibidas, e as permitidas são aquelas que, por exclusão, não se encaixam nesses conceitos anteriores. Qual que é a natureza jurídica dessa qualificadora do homicídio? É uma natureza jurídica que, primeiro, ela, pela potência da saída do cano, do projétil, oferece um risco muito maior à sociedade e também uma espécie de dissimulação, no caso de uma caneta revólver, de uma bengala pistola e assim por diante. Então, é uma qualificadora objetiva especial que oferece maior risco à sociedade ou que gera uma certa dissimulação na conduta do agente. Essa que é a primeira reflexão que eu tive a respeito dessa nova qualificadora, René. Excelente. Nossa, só essa explicação já deu para o pessoal se situar. Primeiro, no que se refere à tecnicidade, né, da definição do que vem a ser as armas de fogo
de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Essa compreensão de se tratar de norma penal em branco, na verdade, até uma norma penal em branco ao quadrado, né? Porque o complemento é feito pelo Estatuto, o Estatuto é complementado pelo decreto. Esses conceitos bem teóricos que acabam servindo aqui para explicar um pouco de como será feita a composição desse tipo penal incriminador, né? Dessa circunstância. Mas eu queria começar, para a gente debater de forma bem bacana, sob o ponto de vista levantado pelas razões do veto, feito pelo presidente da República, quanto à constitucionalidade. Eu vou colocar um ponto de vista, e aí eu e o Alfredo não combinamos, pessoal, as nossas falas, então isso é bem interessante, porque evidentemente que isso pode levar a discórdias ou a concordâncias, e isso é bem enriquecedor, a meu ver. A meu ver, o veto foi feito sob o dispositivo, sob a justificativa de que essa qualificadora seria inconstitucional. Ele não me parece estar correto sobre este aspecto, né? O aspecto seria de que haveria violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além de aumentar a pena sobremaneira numa circunstância, digamos, simples ou simplista, né? Objetivamente definida por conta do instrumento utilizado na prática do crime, também porque os agentes de segurança pública seriam colhidos por uma qualificadora quando, no exercício de suas funções, necessitassem a utilização dessas armas que eles possuem, que muitas vezes são armas de uso restrito. Por que eu acho que não está correto essa razão do veto? Porque, evidentemente, que o agente de segurança pública não é o principal destinatário de uma qualificadora como essa, né? Os demais cidadãos que podem eventualmente praticar um crime de homicídio utilizando-se de uma arma de fogo de uso restrito ou de uma arma de fogo de uso proibido, estarão então experimentando uma qualificadora que, inclusive, já foi ou já está também produzindo o mesmo efeito de majorante lá num roubo circunstanciado no parágrafo 2º do artigo 157, também introduzido pela lei anticrime, de maneira, inclusive, que ali não se surgiu ou não há qualquer discussão a respeito da necessidade ou da, pelo menos, justificativa de política criminal adotada pelo Estado para o incremento da pena neste caso. Então, já me parece uma situação que, no mínimo, de duvidosa eleição para a justificação do veto com relação a um grupo só de pessoas. E o segundo aspecto, que a meu ver também me parece um defeito de lógica, é que o agente público que eventualmente esteja sendo acusado e eventualmente seja condenado por um crime de homicídio qualificado pelo emprego de uma arma desta forma, ele não agiu de maneira legítima, ele não agiu em legítima defesa, que seria a única hipótese, inclusive, capaz de legitimar a sua atuação, capaz de empregar uma arma de fogo e praticar a morte de alguém, a ponto de, inclusive, não haver a justificativa ou não haver a lógica no sentido de que o sujeito estaria sendo punido mais severamente quando ele age no exercício da sua função. Ora, se ele age no exercício da função, ele já está absolvido pela legítima defesa. Então, não haveria essa justificativa, ao meu ver, de ordem lógica, né? E, além disso, como a gente sabe, a própria lei anticrime, ao acrescentar o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, que não tem um conteúdo material ou substancial que diferencie ou crie uma outra hipótese de legítima defesa, na verdade veio até com uma função comunicacional de indicar para os agentes de segurança que situações que poderiam eventualmente criar qualquer semblante de dúvida que a atuação dele estaria cobertada pela legítima defesa, não. Está cobertada, isso está previsto no 25, parágrafo único. E o interessante, me parece que o único aproveitamento hermenêutico do parágrafo único do artigo 25, introduzido pela lei anticrime, é que ele diz que preenchidos os requisitos do caput. Ou seja, mais uma vez o legislador reitera que para os agentes de segurança, para que ele não seja condenado, ou para que ele faça jus à excludente da ilicitude da legítima defesa, precisam estar preenchidos todos os requisitos do artigo 25. Então não há dúvidas de que me pareceu uma apreciação equivocada do presidente sobre esta perspectiva, de que a qualificadora poderia representar uma insegurança jurídica para o agente público de segurança pública. Não, se ele age de forma legítima, ele não terá risco de experimentar a majoração da sua pena pela qualificadora criada, porque, na verdade, ele será absolvido por legítima defesa. Mas queria ouvir suas considerações a respeito, porque sei que este tema, ele reflete muito na prática do próprio Tribunal do Júri, o uso da retórica a respeito disso,
inclusive pela defesa, e eventualmente um processo envolvendo um agente de segurança pública, pode nos causar um ônus argumentativo significativo, não é isso, Alfredo? É uma questão bastante interessante. Eu concordo plenamente com você. Na minha concepção, essa qualificadora ela é constitucional, ela tem razão de ser, porque ela visa proteger mais e melhor a sociedade, punindo o infrator que utiliza uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. E vamos fixar o conceito do que é uma arma de fogo de uso restrito hoje em dia. Não é pura e simplesmente um revólver calibre 38, uma 380, ou mesmo uma 45, uma 9mm. Não, nós estamos falando de uma pistola .50, nós estamos falando de um fuzil, nós estamos falando de uma metralhadora, nós estamos falando de uma bateria antiaérea, de um canhão. São armas extraordinariamente letais, com um potencial de destruição social gigantesco. Uma pessoa que tem a ousadia, a audácia de de empregar um armamento como esse, colocando em risco, às vezes, toda a vida de uma comunidade, essa pessoa tem que ser punida mais gravemente. Não tem ofensa alguma à proporcionalidade, muito pelo contrário. Não teria sentido punir um agente que mata com um revólver calibre 38 da mesma forma que você vai punir um agente que usou um fuzil. Essa pessoa que usou um fuzil, ela oferece um risco à sociedade muito maior. Também uma pessoa, vamos agora em relação às armas de uso proibido, que usa uma caneta pistola, uma bengala revólver e dissimuladamente mata alguém, é uma pessoa muito mais perigosa do que aquele outro agente que, de maneira ostensiva, sai com armamento na rua, que a vítima pode vislumbrar que pode ser atacada. Então, não tem nenhuma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Quanto ao risco do agente de segurança pública, evidentemente, se por dever de ofício, por estrito cumprimento de dever legal, que é uma das causas excludentes da ilicitude, ele é obrigado a, em serviço, utilizar um fuzil, utilizar uma metralhadora, e se envolve numa resistência seguida de morte, é obrigado a empregar a força letal, é óbvio, mesmo que eventualmente ele se exceda nessa legítima defesa, não seria justo lhe ser carreada essa qualificadora. Porque a qualificadora, evidentemente, é um fato ilícito, que não pode coexistir com a licitude da conduta de portar aquele armamento em serviço. Agora, se um agente da segurança pública, de fora do serviço, no bico dele, num serviço extra profissional, usa um armamento restrito e mata alguém, nesse caso, aí sim se diria qualificadora. Se ele faz parte de, por exemplo, um grupo de extermínio, utiliza um armamento restrito da polícia e mata alguém, óbvio que incide a qualificadora. Então, são situações distintas e o veto ele enxergou um risco que, na verdade, os operadores de direito, principalmente os promotores, os juízes, os advogados, vão saber dar uma interpretação razoável e lógica ao novo dispositivo legal, sem maiores problemas. Excelente, excelente, concordo. E acho que essa apreciação ela foi feita pelo veto, ela foi equivocada, a meu ver. Agora, é claro, sob a perspectiva de dizer que nós precisávamos ou não dessa qualificadora, aí são outros 500. E aí o controle relacionado à possibilidade do veto dado ao presidente da República, que também não é somente de controle de constitucionalidade, um controle de conveniência política para a edição de uma majorante como essa, aí sim, me parece que não haveria problemas em o presidente optar por fazer essa opção, em fazer o veto. Até porque me parece que a justificativa para a criação de uma qualificadora como essa, Alfredo, você tocou no assunto. Me parece que ele tem duas razões, uma teórica e uma prática. Né? Me parece que a razão teórica é o fato de que o sujeito que pratica um crime de homicídio, comparativamente, usando de uma arma de uso proibido, e o sujeito que pratica um mesmo homicídio usando de uma faca, por exemplo, o primeiro cidadão, ele representa, ele possui um desvalor muito mais significativo na sua conduta, porque além do próprio atentado à vida da vítima, nós podemos verificar que numa circunstância como essa, ele também atenta contra a paz pública, embora o crime de porte de arma, ordinariamente, numa situação dessa, restará absorvido. Mas há, sem dúvida nenhuma, um recrudescimento na conduta do sujeito que se mostra muito mais perigoso, se mostra muito mais audacioso no que se refere ao mau ferimento à paz pública. Então, sob essa perspectiva, me parece essa a justificativa capaz de dizer por que o legislador quis optar por essa qualificadora. Mas
o assunto ele é meio polêmico por conta daquela possibilidade construída já pela jurisprudência de, em situações excepcionais, um crime como esse, um crime de homicídio utilizando-se de uma arma de fogo de uso restrito ou de uso de arma de porte de uso proibido, poder ser cumulado materialmente com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou uso restrito. Então, me parece que isso vai ser resolvido, é claro, à luz dos casos concretos, né? Vai depender, inclusive, da análise a respeito do ITER, né? Desenvolvido pelo sujeito na hora do cometimento do crime de homicídio. Mas essa me parece a única discussão, não de constitucionalidade, mas de conveniência político-criminal que pudesse justificar o presidente a realizar o veto. O que você acha? Mas bom, interessante. O agente que portou, o agente de segurança pública que portou esse armamento antes do homicídio, ele não estava cometendo crime algum, né? Porque ele tinha um porte ilegal daquela arma de uso restrito, né? Então, esse argumento em relação ao agente de segurança pública cai por terra, né? O que nós vamos discutir se haveria acumulação entre o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, né? O porte, melhor, entre o 14 e o 121, parágrafo 2º, inciso 8. Mas aí também vai ser uma questão, você é professor de direito penal, você sabe. Pura e simplesmente, se o agente utiliza um armamento de uso restrito ou proibido, mata alguém, imediatamente depois ele é preso, óbvio, ele só vai responder pelo crime de homicídio, porque o crime de dano por excelência, que é o homicídio, vai ter absorvido o crime de perigo, que é o crime de porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido. Ele só vai ser responsabilizado pelos dois crimes se houver uma quebra de simultaneidade, um porte anterior da arma ou um porte posterior que gere um risco à incolumidade pública pelo simples porte. Isso antes do homicídio ou depois do homicídio. E vai ser punido adequadamente 2 vezes, não vai ter bis in idem, porque ele colocou em risco, primeiro, a incolumidade pública portando essa arma, antes, por um período relevante, ou depois do homicídio, e quando utilizou essa arma para matar alguém em específico. Então, são bens jurídicos tutelados diversos que ele colocou em risco, um deles, que é a incolumidade pública, e o outro que ele ceifou a vida, que é um crime contra a vida, o homicídio, e ele deve, sim, responder por um critério de justiça pelas 2 infrações, sem nenhum outro problema, acredito eu. Perfeito. Excelente, Alfredo. O pessoal está fazendo bastante interações aqui, ó. A Gisele falando que parece a ela justificar o aumento, né? A qualificadora é o perfil psicológico desse tipo de pessoa, né? Que é muito maior, que já demonstra o seu grau de periculosidade. Sem dúvida, Gisele, é isso mesmo. Me parece que essa é uma perspectiva adequada, né? Bom, pessoal, uma outra questão que eu acho interessante da gente discutir. Essa é uma qualificadora eminentemente de natureza objetiva, né, Alfredo? Por conta do fato dela ser apreciada a partir de um objeto material, ou, no caso, um instrumento praticado, utilizado pelo agente para a prática do crime, ou seja, não há análise a respeito das circunstâncias pessoais do acusado ou da vítima que estejam envolvidas no crime de homicídio. E essa perspectiva objetiva, ela tem algumas vantagens sob o ponto de vista da incriminação ou da sua aplicação e no recrudescimento da aplicação dessa qualificadora. Primeira questão, Valfredo, como é que fica a questão do mandante? Então, o mandante encomenda o assassinato de alguém e o executor, o pistoleiro, ele se vale de uma arma de uso restrito, de uso proibido para executar e receber aí o pagamento desta morte. Nessa situação, veja que interessante. O mandante responde pela qualificadora empregada pelo executor, ou seja, pelo fato do executor ter usado uma arma de uso restrito ou uso proibido, ou basta ele aplicar a qualificadora da paga, prevista no inciso 1º do 121. O que lhe parece a respeito disso? É bem interessante questão mesmo. Porque, embora seja uma qualificadora de natureza objetiva, também nós temos que evitar a responsabilidade penal objetiva, né? Se o mandante ele não tem conhecimento que o executor vai usar um armamento restrito ou proibido, ele não poderia ser, na minha concepção, ser responsabilizado por essa qualificadora se não lhe passou pela consciência e pela vontade o uso desse armamento. Me parece que não nesse caso. A não ser que ele tivesse anuído, ou tivesse sugerido, obviamente, ou tivesse combinado adredemente com o executor para usarem, por exemplo, um fuzil ou
metralhadora. Agora, um outro ponto que você tocou, René, que é muito interessante, é a prova dessa qualificadora. Agora, Isso. descendo para o ponto de vista eminentemente prático. Como é que eu vou provar essa qualificadora? Então, Perfeito. vai ter que ser apreendida a arma de fogo, usar o artigo 175 do Código de Processo Penal, periciar a arma de fogo, verificar que ela é de uso restrito, de uso proibido, mas muitas vezes a arma de fogo ela não é apreendida. Então, existe uma outra alternativa. É pegar os cartuchos, é pegar as cápsulas já deflagradas, os projéteis, arrecadar, seguir toda a nossa cadeia de custódia, também uma outra novidade do pacote anticrime, né? Do 158A até o F do Código de Processo Penal. Vamos reconhecer, vamos aprender, coletar, periciar, armazenar. Vamos manter ou a arma de fogo ou os projéteis, os cartuchos, ou as cápsulas deflagradas. É uma maneira de se comprovar. Então, primeiro é a arma em si, segundo, os cartuchos utilizados, ou projéteis ou cápsulas, mas muitas vezes também não são arrecadados, nem o armamento, nem os cartuchos. E aí, qual a solução? Eu tive pensando sobre esse assunto e não tem outra forma de você comprovar o emprego dessa qualificadora quando você não arrecada a arma, nem o projétil, que um bom laudo de exame cadavérico ou exame necroscópico. Porque tem vários livros, eu inclusive vou recomendar um livro de medicina legal, que é fundamental para quem trabalha no júri, que faz um estudo, um trabalho de efeito no corpo humano letal de armas de alta energia, como um fuzil, como uma metralhadora, principalmente um fuzil. E há orifícios de entrada e, sobretudo, orifícios de saída muito particulares que comprovam que foi usado um armamento de alta energia, que é uma arma de uso restrito, como, por exemplo, um fuzil. Um fuzil, quando ele entra numa parte mole do corpo, por exemplo, no braço ou na região aqui da nuca superior, ele faz um orifício de entrada do tamanho de um projétil de tamanho de uma 38, de uma 380. Só que o orifício de saída, quando bate no osso, por exemplo, com o osso frontal, ele verdadeiramente explode a cabeça. E a recíproca também é verdadeira. O orifício de entrada, quando entra numa parte mole, não tem problema. Mas agora, se ele entra já numa parte dura na cabeça, ele explode a cabeça. Então, além disso, quando o projétil ele passa pelo corpo humano, existe uma chamada cavidade permanente, que é o túnel por onde o projétil passa, e uma cavidade temporária, que são as zonas de extensão pela energia cinética do projétil, que se expandem, os tecidos do corpo humano que se expandem quando o projétil passa. Quando é um projétil de alta energia, há um arraso, há uma destruição dos órgãos internos. E aí se comprova, através de um laudo cadavérico, que foi sim usado um projétil de arma e energia, de alta energia, e logo deve incidir a qualificadora do emprego de arma de uso restrito. Então, vai ser uma interpretação um pouco mais profunda, sofisticada, porque vai ter que usar a medicina legal para fazer incidir essa qualificadora. Perfeita colocação. O ponto de partida, sem dúvida, é o fato de nós agora trabalharmos com uma qualificadora que eventualmente necessite de uma análise técnica a respeito da natureza da arma empregada para a prática do crime. Uma primeira conclusão que não elimina uma série de outras consequências, é que precisaríamos da apreensão da arma para poder verificar o calibre dela. Só que, como você muito bem colocou, isso não pode ser levado a últimas consequências, porque o próprio Código de Processo Penal adota, né, a tipicidade da perícia, das provas periciais, capazes de atestar, então, como essa arma, que tipo de calibre que era a arma usada. Esse meio que você colocou me parece, sem dúvida nenhuma, um meio pericial seguro de indicar que o sujeito foi alvejado por um disparo de uma arma de fogo de uso, por exemplo, proibido, por conta da força cinética e do próprio calibre utilizado nessas armas, eminentemente nessas armas de fogo. Mas a ideia por trás dessa tua colocação é o fato de que, como não existe hierarquia probatória no Brasil, do ponto de vista do direito processual penal, outros meios de prova podem ser admitidos para fazer essa comprovação. Isso não elimina, então, a possibilidade de, por exemplo, serem utilizados para a comprovação da arma, que a arma de fogo utilizada para esse crime, para essa qualificadora, foi, por exemplo, filmada por imagens de capturação, exatamente, em que o sujeito utilizou de uma arma visivelmente de uso proibido, de uso restrito. Claro que isso vai depender da qualidade do vídeo, vai depender de uma série de outros fatores, mas isso está a indicar justamente isso, que não há
uma hierarquia, ou não há não há que se falar que essa qualificadora dependa sempre, exclusivamente, da apreensão dessa arma. Aliás, nós não podemos nem descartar, né, Valfredo, que a vítima, eventualmente sobrevivente, ou testemunhas que estejam muito próximas, que tenham algum conhecimento técnico relativo a armas, também possam prestar o depoimento e assim indicar que essa arma era de uso proibido ou de uso restrito. O que não É é verdade. possível, aí sim a gente tem que lembrar desse dispositivo do CPP, é que a prova, essa prova, né, por conta da falta da perícia, essa prova não pode ser suprida por meio da confissão do acusado, que é uma opção colocada pelo Código de Processo Penal, capaz, inclusive, de não fazer da confissão uma prova muito robusta, muito forte para essas situações, o que, na verdade, também tem uma finalidade político-criminal, que é evitar que, por meio da confissão, a instrução ou as diligências investigatórias fossem simplificadas em demasia e acabaria isso produzindo, de uma maneira ou de outra, a produção de confissões equivocadas e falsas. Mas o fato é que a falta da apreensão dessa arma não elimina a possibilidade desta natureza, arma de uso proibido ou de uso restrito, ser comprovada pelos outros meios de prova em direito admitido. E essa discussão, Alfredo, ela é super pertinente porque já há discussões sobre isso, exatamente sobre este ponto, lá nessa qualificadora novo do roubo, que foi introduzida pela lei anticrime, no parágrafo 2º-A do artigo 157, e inclusive, salvo engano, enunciados ou súmulas propostas pela Defensoria Pública, salvo engano, Defensoria Pública de Minas Gerais, no sentido de que essa qualificadora só pode restar comprovada se houver apreensão da arma e perícia realizada sobre ela por conta da necessidade de evitar que sejam qualificados ou taxados como armas deste calibre, destas espécies, a partir de impressões construídas por pessoas leigas. Então, é, É. sem dúvida, uma preocupação muito grande, principalmente no Tribunal do Júri. Né? O fato é que nós temos uma qualificadora que aí demanda um elemento probatório, mas, volto a repetir, me parece que essa prova pode ser feita pelos outros meios previstos no processo penal brasileiro, evidentemente, desde que isso tenha e confira a essa conclusão uma segurança adequada a respeito destas circunstâncias. Verdade. Pois Realmente. bem, essas são discussões muito interessantes e penso que essa vai ser um grande ponto, sem dúvida nenhuma, discutido em plenário do júri quando a arma não for apreendida, né, Valfrido? E também Ah, a sem questão dúvida. do mandante me parece outro É. ponto que deverá ser discutido bastante no tribunal do júri. Nós temos que aí aguardar, né, na prática, isso ainda essa é uma novatio legis imperios, então ela só poderá alcançar os fatos praticados a partir da sua publicação. A publicação da rejeição dos vetos ocorreu na data de ontem, então a partir de hoje os homicídios praticados pelas pessoas com essas circunstâncias é que podem ser qualificados dessa forma. Então, até que isso venha a chegar em plenário, até que isso se transforme em jurisprudência, aí nós temos um bom caminho pela frente para a gente ter mais segurança no que se refere às discussões disso. E segurança é aquilo que a gente comentou logo no início, né, Valfredo? É Ah, é. causa espécie no nosso país que uma norma penal que tenha sido rejeitada no início de dezembro de 2019, porque foi logo que foi publicada a lei anticrime, 15 meses depois seja restaurada pelo Congresso Nacional. O colega É. Rogério Sanches, que estava acompanhando a gente, usa uma expressão bastante emblemática, né? Essas disposições foram exumadas pelo Parlamento brasileiro Exumadas, é verdade. É, e acaba criando é uma verdade. instabilidade, né? Cria-se, sem dúvida nenhuma, uma incerteza jurídica. E realmente isso é muito chocante, né? O Brasil hoje passa por um momento de edição de leis penais, muitas delas divorciadas de alguns reclamos e de algumas necessidades que nós temos no país para o controle da criminalidade e numa velocidade frenética, né? O que acaba É. dificultando muito a compreensão da população a respeito da política criminal desempenhada pelo Estado. Você não acha? Sem dúvida. E uma coisa que eu ia comentar com você também, vamos falar de insegurança, vamos falar das próximas denúncias que haverá a respeito dessa nova qualificadora e das novas pronúncias e das novas realizações de julgamentos pelo júri. Vamos falar da compatibilidade dessa qualificadora com as demais. Vamos lá. Hum. É compatível com homicídio privilegiado? Parece que não teria problema. Agora, é compatível com as demais qualificadoras? Bom, motivo torpe, parece que sim. Motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima? Sim.
risco à incolumidade pública? Sim. Recurso que dificultou, já falei. Nós temos para assegurar impunidade, vantagem ou de outro crime também, sim. Feminicídio, sim. Praticado contra agente de segurança pública no exercício das suas funções, também sim. Praticado por milícia privada ou grupo de extermínio, também. Então, me parece que essa qualificadora ela seria compatível, uma qualificadora objetiva, com todas as demais qualificadoras qualificadoras e causas de aumento de pena do artigo 121. Não haveria uma incompatibilidade lógica entre elas, né? Sim, perfeito. Inclusive com privilégio, como você muito bem colocou, né? Com privilégio também, caberia, nesse Sim, caso. perfeito. Ou Perfeito, poder um pouco pessoal. prático Inclusive com também, feminicídio. e o feminicídio também, né? Sim. É. Bom, eu acho que nós aí conseguimos falar bastante, muitos aspectos, né, relacionados à qualificadora. O pessoal tem alguma dúvida? Alguém quer mandar alguma questão aí para a gente tentar se debruçar? É, eu acho que nós respondemos a maioria das questões colocadas. Agora, com relação, Alfredo, a esse juízo de conveniência, na tua perspicácia aí de promotor do júri, você acha que foi uma boa opção criarmos uma qualificadora para um crime praticado mediante o emprego desse tipo de arma de fogo? Ou é uma opção muito própria do legislador e aí a gente fica realmente à mercê das escolhas feitas pelo legislador numa situação como essa? É uma opção muito própria, política, por parte do legislador, realmente, de resolver, por um ato político, deliberar aumentar a pena de quem comete um crime nessas circunstâncias. Mas todas as vezes que eu tive a grata insatisfação que me marcou, eu falo grata num aspecto até de autor e de professor e de pessoa de promotor que atua no júri. Toda vez que eu já vi na televisão algum bandido utilizando uma metralhadora, um fuzil, um canhão antiaéreo, eu não consigo entender que essa é uma conduta que simplesmente vai ser considerada como uma circunstância judicial para aumentar um pouco a pena base. Não, é algo tão grave. O sujeito ele instituiu uma guerra civil contra a sociedade. E ele não pode, pura e simplesmente, ser punido como qualquer outro assassino ou qualquer outro bandido. Ele é muito mais perigoso. Ele está colocando em risco, subvertendo a ordem da sociedade. Como eu disse, ele decretou e já deflagrou uma guerra civil contra a sociedade. E a sociedade precisa, então, legitimamente se defender de uma pessoa que está querendo derrubar a ordem instituída por ela. Então, eu não vejo que teria sido um ato desarrazoado do legislador. Seria desarrazoado, por exemplo, se uma qualificadora fosse instituída na Dinamarca, na Escandinávia. Agora, mas no Brasil, com 60 mil mortos por ano, com 1 milhão de mortos nos últimos 40 anos, quer dizer, nós estamos vivendo uma guerra civil não declarada, nós somos vítimas dela. Então, estava na hora realmente do Congresso Nacional, como uma caixa de ressonância, começar a dar alguma contra-ordem a esse estado de desordem que nós estamos vivendo. Perfeito. Nossa, excelente observação. Ou seja, é realmente uma opção conveniente, né? Dadas as peculiaridades da violência urbana vivida pelo Brasil, principalmente naqueles crimes praticados por facções criminosas aí extremamente organizadas, armadas, né? Poderosamente armadas no nosso país. Excelente observação, Alfredo. Alfredo, cadê teu livro, rapaz? Faz um merchan aí desse teu livro massa, bonito pra caramba. Infelizmente, eu não vou poder fazer propaganda dele agora, porque o livro está na gráfica, eu devo receber semana que vem. O livro é Tribunal do Júri, Teoria e Prática, estamos na sétima edição, 2021, editora Mizuno, atualizadíssimo. Inclusive, falo dessa nova qualificadora também, através do QR Code, e o livro vai se manter atualizado até o final do ano, ou seja, o autor vai trabalhar como escravo, atualizando tudo que tiver de novo de legislação, de jurisprudência, tudo que tiver de novo relacionado ao rito ou ao crime de homicídio, nós vamos atualizar na nossa obra. Então, ela vai sair atualizada e não vai se desatualizar com o decorrer do tempo, pelo menos até o final de 2021. Show. A colega Larissa perguntou se vai deixar a live salva, agora o Wellington também. Sim, vou tentar salvar aqui. Nós vamos encerrar com antes de 1 hora de live. Então, deverá ficar tanto aí no Instagram, como também eu vou tentar copiar o link e colocar na minha conta do YouTube. Se for o caso, eu forneço também ao Alfredo para ele fazer o mesmo, porque sei que é muitas vezes interessante acompanhar
esse tipo de discussão, às vezes no conforto de outro momento da É. nossa rotina. Então é importante sim ter a salva e essa live, essas discussões permanentemente nos meios aí digitais. Pessoal, era isso. Agradeço enormemente aí o carinho e a atenção de todos, né, Valfredo? Foi uma Muito satisfação obrigado. conversar com todos, com você, então, especialmente, uma pessoa, um professor brilhante, que muito Muito orgulha o obrigado. Ministério Público Brasileiro, muito orgulha aí a defesa da vida junto ao Tribunal do Júri Brasileiro, e, inclusive, trazendo aí reflexões relevantíssimas sobre um novo aspecto aí de uma nova qualificadora resultante da rejeição do veto do nosso pacote anticrime. Pessoal, quero agradecer a todos. Me coloco à disposição para outras discussões. Vamos combinar alguma outra live um dia desses, Alfredo? E Vamos sim. né, Vai ser um prazer muito grande para mim. deixa aí você com as suas últimas considerações. Muito obrigado, René, pelo convite. Obrigado a todos que assistiram. Para mim, mesmo acordando sábado de manhã para falar sobre júri, sempre é um prazer. Eu não separo o dever do lazer. Na verdade, eu entrei no Ministério Público para atuar no júri, permaneço no Ministério Público porque atuo no júri. E como atuo, sou apaixonado, escrevo, vivo. E para mim sempre é um prazer trocar, não apenas ideias, mas falar dos meus ideais no Tribunal do Júri. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei essa chance dessa participação e estarei sempre à disposição para falar de um assunto que toca tão diretamente a vida de todos nós, que é a proteção da vida. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima live, se Deus quiser. E bom domingo, né, para Obrigado. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.